Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Quero trazer mais uma palavra aqui para o sábado dos sonhos. Sim, eu abri a palavra, eu pedi ao Senhor uma palavra depois de uma oração. Saiu o livro do Salmista, número 139, e o tema dessa ministração é: Deus escreveu a nossa vida sentimental no livro dele. Sim, o Senhor escreveu a nossa história. Amém? Deus é um Deus pessoal e quer se relacionar conosco e quer tomar o governo para a glória dele de todas as áreas da nossa vida. Então vamos fechar os olhos e apresentar ao Senhor esta ministração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço neste momento palavra de sabedoria, Pai. Ó Deus, discernimento, Pai, para falar da parte do Senhor, Pai. Aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai, que não seja de mim, Pai, mas do Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, que Tu receba a glória no nome de Jesus. Seja cancelado pela autoridade do nome de Jesus toda distração maligna, toda seta na mente. Ó Deus, vai desfazendo agora toda a obra, Pai, maligna de feitiçaria, de inveja, que caia por terra agora, todo desânimo. Vai queimando, Jesus, toda ação maligna, essa pessoa que está oprimida, essa pessoa que está quase desistindo, Senhor, revigora as forças. Está escrito que aqueles que confiam no Senhor correrão, aleluias, voarão como águias, não se fadigarão. Senhor, restitua a alegria da salvação neste momento, Pai, sobre essa vida que houve, Pai. Levanta do pó, levanta do monturo, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo a vida eterna, eu profetizo o sábado dos sonhos, sonhos do Senhor nesse dia, em nome de Jesus, que Tu receba glória e louvor, agora e para sempre. Amém. E você diga amém. Glória a Deus. Então vamos começar a ler aqui alguns versículos, Abram a palavra no livro dos Salmos 139, o número. Amém? Vamos ler aqui o verso. Vamos começar do verso 1 e vamos pulando, porque a gente vai pegar os principais pontos para a vida sentimental. Amém? Verso 1. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu me sondastes e me conheces. Verso 2, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Verso 3, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Verso 7, para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Vamos aqui agora para o verso 13. Pois possuístes o meu interior, entritecestes-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto eu fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Vamos parar aqui, porque o verso 16... Amém? Vai falar sobre o tema da mensagem, Eu tirei a palavra e caiu Salmo 139. Na verdade não caiu, eu pedi a palavra e de repente, queridos, não é de mim. O Senhor é que conduz, a nossa vida. Morremos para as coisas dessa terra, Temos que entender que a partir do momento que entregamos a vida para Jesus, nós não somos mais de nós mesmos e não fazemos o que a gente quer ou dá na cabeça, Por quê? Porque está escrito aqui, para onde eu irei do Espírito do Senhor. Então, queridos, nós temos um Senhor.
Nós temos um Pai que escreveu a nossa história. A nossa história não foi escrita por homens. A Bíblia pode ter sido escrita por homens, mas a inspiração é do Espírito, porque o que dá vida é Cristo. E o Espírito Santo faz o trabalho de nos convencer e nos consolar nessa terra, porque nessa terra nós passamos aflições. E eu creio que o Salmo 139 é uma das orações mais poderosas, porque revela a onipresença, igual eu leio aqui o título, e a onipotência de Deus. Então, é bem claro que nós estamos na mão de Deus. É Deus que escreve a história do homem, independente de ele crer ou não. Agora, quando ele não crê e não obedece, ele sofre os castigos da maldição. Amém? Então, queridos, tudo está no governo de Deus, né? As pessoas boas, as pessoas más, as pessoas que fazem o que Deus agrada e as pessoas que fazem o que desagrada a Deus. O destino de cada pessoa na terra, dos seres viventes, das criaturas, porque Deus fala, eu crio o mal também, está escrito no livro de Isaías, se não me engano, os capítulos 43 até 46 no máximo vai falar sobre isso, 48 ou 49, perdão, queridos, eu acho que é mais ou menos nesses capítulos aí 40. Então Deus cria tudo, Ele espraia a terra, né? Ele estende os céus, Ele estende a terra, Ele chama cada estrela pelo nome, conhece a alva, Ele sabe de todas as coisas. Então tudo está debaixo do governo de Deus. E a vida sentimental que vamos aplicar para o sábado dos sonhos está no governo de Deus. Amém? Porque Deus ele vai requerer de nós o que temos feito com a nossa vida sentimental. Será que temos deixado Deus escrever a nossa história? Ou temos escrevido ela, tomando atitude, colocando a mão? Porque Deus ele não tira o livre-arbítrio. Amém? Só que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, existem hierarquias e leis e princípios no mundo espiritual. Estamos debaixo de princípios e leis, que a vontade de Deus é que vai prevalecer e que Ele vai te experimentar no processo e que Ele vai te moldar e que muitas vezes a moldagem ali, igual um processo que a gente faz na arte, dói. Porque ela requer várias vezes, queridos, a moldagem, né? O trabalhar do nosso caráter, o trabalhar da nossa, do nosso ego, né? Muitas vezes vamos ter que orar ali, orar, por exemplo, as pessoas que já viveram um encontro de alma, né? Às vezes, porque Deus ele une almas assim, propósitos, né, que vai unir as almas também. Deus une a alma primeiro no mundo espiritual. Então ali, às vezes, o cônjuge está longe e Deus ele vai trabalhar, né, aquela restauração e ele vai restaurando aos poucos, né, a vida das almas que está longe. Aí, quem está no processo, está entendendo o processo, tem que orar por aquela alma, tem que orar para que ele, né, por exemplo, o marido, ele seja um homem de Deus, um homem temente. Você vai começar o quê? Profetizar bênçãos, né? Porque muitos que, né, principalmente está com casamentos desestruturados, tendem a murmurar, reclamar. Eu vou viver minha vida, só que quando você fala isso, você sai do propósito. Deus nos chamou para viver o propósito. Ele não disse que isso é para a morte, ele disse que é para a salvação. Fomos contristados para a salvação. Então, deixar Deus escrever a nossa história é sermos contristados para a salvação. Entristecidos, porque aqui não é a nossa pátria. Aqui as pessoas, a maioria, tem o coração mau. Nem todos que estão na igreja são convertidos, porque ser convertido é passar pelo processo,
ter uma experiência profunda com Deus, com o Espírito Santo, pedir todos os dias que Deus escreva a sua história. Ser convertido é querer viver em santidade. Ser convertido é ser humilhado, escarnecido, muitas vezes humilhado pelas pessoas e orar por elas mesmo assim. Amém? A conversão produz uma metanoia e temos que pedir todos os dias que Deus escreva a nossa história na vida sentimental. Muitos têm escrevido a própria história e têm colhido o divórcio, porque Deus fala que a árvore que é plantada em terra boa, perto de ribeiras de águas, dá o fruto no tempo certo, oportuno, como testifica aqui no número do Salmista 92 e Salmos 1. Amém? É como o cedro do Líbano. Ele não frutifica no tempo do homem. Ele frutifica no tempo de Deus. Então, principalmente mulheres que ouvem, vão gerar esses filhos primeiros no mundo espiritual. Vão gerar a vida de casado no espiritual. E o Espírito de Deus vai te mostrar. O anjo vai te mostrar. O anjo me mostrou. O anjo me mostrou algumas coisas já da minha vida sentimental no futuro. E não o que é palpável, porque a vida não é o que se vê. A vida espiritual é primeiro, mais importante do que a física. Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis que não poderia ser revelada a homem. Ele viu a glória de Deus. Isaías, Ezequiel viram a glória de Deus. Essa glória, queridos, eu sou pó da terra, a gente é pó. A gente não pode entender, mas homens da Bíblia foram escolhidos. Eles viram a glória de Deus. Por isso, queridos, que a vida é eterna. É muito mais do que você vê. Eu tenho uma insatisfação, queridos, de pensar que eu vou viver aqui somente a glória de Deus. Ela começa aqui, mas temos que entender que independente de receber um matrimônio, independente de recebermos uma família, temos que visar salvação, vida eterna, a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, o que Deus quer de nós, o que devemos ser como instrumento. Queridos, por mais que seja sofrimento, esperar, dolorido, nada pode se comparar. Deus, ele vai, queridos, muito mais te recompensar. O Senhor tem me elevado à história de Abraão. Abraão, ele estava num processo e o filho dele foi com ele no processo. A mesma coisa, a restauração. Deus tem falado muito de restauração comigo. Abraão estava num processo porque ele recebeu o filho da promessa, só que ele teve que entregar o filho da promessa em sacrifício. Era tudo que ele queria receber e ele recebeu no final da vida, só que Abraão, ele resolveu obedecer. Será que quando nos é tirado algo que tanto desejamos, vamos, queridos, deixar o barco? Vamos abandonar? Não vamos deixar Deus escrever a nossa história? Só que Abraão, ele obedeceu e Deus disse que ele era um homem o quê? Abençoado, um homem bendito na terra, e multiplicou a sua descendência pela obediência dele, porque Deus, queridos, pediu Isaac. Só que o anjo falou com Abraão: não mate o seu filho. Então entenda, queridos, que a promessa que Deus te dá, principalmente reencontro, Ele não vai dar algo para te tirar ou para matar. A promessa que Deus nos dá não é para morrer, é para ela multiplicar. Deus não dá nada para tirar. A mulher que gera um filho, Deus que gera um filho no ventre dela é para trazer vida ao mundo. Deus não vai te dar uma promessa para tirar de você, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não dá a promessa para tirar a promessa. Ele te dá a promessa, te testa se você
vai o quê? Ser capaz de suportar. Amém? Se você ali vai o quê? Querer mais a Deus ou a promessa. Por isso que você é testado e experimentado no processo. Porque a gente quer mais a promessa ou quer os sonhos de Deus? Amém? Porque os caminhos de Deus é diferente dos caminhos do homem. Porque, queridos, a maioria das coisas a gente pode ver por nossa experiência de vida, pouca. Eu tenho pouca experiência de vida. Eu tenho mais a experiência mesmo com Deus. Mas eu tenho, queridos, todas nós temos, ainda estamos esperando no Senhor, né? Eu digo que essa idade média de uns 25 anos a 35, 40, 50, é considerado ainda uma idade jovem, que pode casar, ter filhos, né? Então, Deus ele fala na palavra, né? Que antes de virmos ao mundo, verso 16, Deus já sabia o nosso futuro. Os olhos de Deus já viram meu corpo. Os olhos de Deus, assim diz o Espírito que me habita. Os olhos de Deus já viu sua história sentimental. Há 7 anos atrás, Deus já falava, eu já separei a sua vida sentimental. Deus já falava por meio de pessoas que eu nunca vi. Eu já separei. Deus já viu a nossa história. A gente não viu. Por isso que falo, o que os olhos não viram. E Deus fala, Deus já viu. No livro dele, Deus tem um livro, queridos. Tudo que acontece na terra é reflexo também do céu. Inteligência, ciência, escrita, né? Não fala as coisas más, mas as coisas que são produtivas. A palavra fala, no livro do Senhor estão escritas todas essas coisas, e a cada dia Deus escreveu o que seria a nossa vida sentimental. Só que o pecado cega, o pecado faz você pensar nas coisas da terra. E Deus fala, quando nenhuma dessas coisas havia, Deus já tinha formado. Essas palavras nos consolam, porque Deus ele vê, Deus ele sabe, Deus coloca desejos no nosso coração. Amém? Deus já nos entreteceu. Houve guerra no mundo espiritual antes de virmos ao mundo. Só que Deus nos trouxe até aqui. Amém? Não podemos fugir, queridos. Não adianta os ímpios pensarem que podem fugir os maus. Estamos diante dos olhos do Senhor. Então, como orar para esse sábado dos sonhos? Orar e profetizar como? Senhor, escreve a minha história no livro do Senhor, a minha história sentimental. Eu quero viver, Senhor, como está escrito aqui na tua palavra, porque Deus ele cumpre a palavra dele. Ele vela para cumprir, como está escrito em Jeremias 1:17. Todas as coisas, Senhor, vocês vão profetizar todas as coisas escritas para mim, Senhor, porque a minha alma, verso 14, ela sabe muito bem. O Senhor colocou desejo na minha alma antes de eu entender. Essas coisas, Senhor, maravilhosas, esses sonhos que o Senhor tem me dado, essas visões, essas profecias que o Senhor tem entregado. Sim, Pai, eu quero viver cada uma delas. Eu quero anotar também o que o Senhor está falando comigo nos sonhos, nas visões, às 3 da manhã, à meia-noite, 1 da manhã. Sim, Pai, porque a minha alma sabe muito bem. A minha alma deseja. Então, queridos, vocês vão profetizar. Há muito poder nas palavras. Então, se Deus tem te mostrado, você vai profetizar, Senhor, obrigado pelo meu marido. Você não vai falar mais a pessoa, você vai falar o meu marido, meu matrimônio, meus filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já escreveu, o Senhor já fez, não é o que eu estou vendo.
Não é aquilo que é palpável, mas é infinitamente mais, porque para onde eu me irei das profundezas do teu espírito? Verso 7, que está lá em Coríntios, as profundezas de Deus. Porque tudo está patente aos olhos do Senhor. Amém? Então, queridos, essa é a palavra, que a nossa história está escrita pelo Senhor, não por homens, não por criatura, não pelo mal, não por aquilo que se vê, mas é algo muito maior. Só para finalizar, vamos lá meditar, última vez para hoje, né? Livro de Isaías 43, verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei, lá o verso 139, capítulo 139. Eu os criei, estou lendo aqui, para a minha glória. Tá vendo? Deus escreveu a sua história sentimental para a glória dele, ó. E eu formei, sim. Deus te informou lá, entreteceu no ventre de sua mãe. Tá lá no Salmo 139 que a gente acabou de ler. Sim, eu fiz, viu? Deus fez a sua história. Amém? Que é poder na palavra. Então, não tem dúvida. Não existe dúvida nos caminhos do Senhor. Só existe certeza. Por isso que Jesus fala, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Porque só existe convicção, certeza, clareza, luz. Porque Deus não se deixa escarnecer. E as coisas dele são puras santas. Ele ama quem ama a retidão, a certeza, a verdade. Independente de doer, porque dói demais falar a verdade, queridos. Mas é para nosso bem. Não é fácil. Mas o Senhor é fiel, porque isso é alegria. Deus traz alegria, porque Ele vai te alegrar quando você deixar Ele escrever a sua história. Aliás, Deus já escreveu. Você viver o que Ele escreveu. Amém? Porque Deus te chamou para isso. Deus tem chamados específicos. E Deus fala, eu criei sim para a minha glória. Ele criou, Ele entreteceu. Ele fez algo novo. Paz do Senhor.